Boa noite. Estamos no canal Força Educação e eu quero convidar vocês a debater sobre dois temas que na última semana está contorcendo a imprensa nacional e até internacionalmente. Uma, a situação de Abadiânia, em Goiás, onde diversas denúncias de crimes sexuais perpetrados pelo médium João de Deus deixou a população brasileira estarrecida e até mesmo a população internacional. E um outro crime foi o crime perpetrado com um tiroteio, com o assassinato de pessoas dentro da Catedral Metropolitana de Campinas, em São Paulo. Bem, primeiro eu quero falar para vocês da parte legal e quero falar isso citando a nossa Constituição. A nossa Constituição ela se baseia no princípio da liberdade, tanto de culto quanto da liberdade de consciência. E é claro que a Constituição defende valores éticos sociais importantíssimos para a vida em sociedade. É portanto que no seu artigo 5º ela traz a seguinte redação. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O que significa isso? A nossa Constituição ela deixa muito claro no seu artigo 19, inciso 1, que ela é uma Constituição laica, porque ela defende um Estado laico, ou seja, a separação entre o poder estatal e as práticas religiosas. Contudo, ela os respeita. E quando eu falo em práticas religiosas, eu estou falando de todos os sentimentos religiosos. Então, com certeza abarca também aqueles que não professam religião. Ninguém pode ser perseguido, ninguém pode ser maltratado, ninguém pode sofrer qualquer sanção pública ou sanção privada por motivo de crença, de fé, de culto, ou mesmo de não acreditar em um Deus. E também no inciso 8º da Constituição tem a seguinte redação: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e a recusar-se a cumprir prestação alternativa imposta em lei. Portanto, é o seguinte, traduzindo em miúdos, se você defende um posicionamento político, e aí eu cito, agora nesse momento que o Brasil acabou de passar por eleições onde duas vertentes se destacaram muito. De um lado, um grupo que defendia uma posição mais à direita, ligada ao presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. E um outro que se postava mais à esquerda, que defende a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que também defendeu a eleição de Fernando Haddad. Pois bem, ninguém pode nem de um lado nem do outro sofrer sanções em seu trabalho, em sua vida privada, em sua vida profissional, em sua vida social, por emanar essas manifestações políticas. Também ninguém pode sofrer sanção por emanar manifestações filosóficas e muito menos por emanar manifestações religiosas. Se alguém, por exemplo, entregar um terço, você não pode simplesmente pegar aquilo e colocar numa latrina e abandoná-lo lá. Isso, por exemplo, fere o sentimento religioso. Como também se você se autodeclarar agnóstico ou mesmo ateu, ninguém pode te obrigar a entrar em qualquer igreja ou em qualquer templo religioso, porque a Constituição defere esse direito. É uma liberdade. É diferente, por exemplo, do que acontece quando nós estamos diante do artigo 208 do Código Penal, que diz o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou em função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Isso é um crime material. E ele se divide em 3 partes. A primeira parte sendo escarnecer publicamente alguém, você atribuir algum tipo de termo pejorativo, um apelido a alguém por determinada posição de crença. Segundo, você tentar impedir ou perturbar uma cerimônia religiosa. Vai ter um batismo, chega uma pessoa embriagada e tenta impedir. Isso já, por exemplo, já foi devidamente julgado pelo STJ.
E por fim, vilipendiar. E aí vilipendiar, escarnecer, injuriar, é ferir o sentimento pessoal daqueles que têm fé naquele determinado culto, daquela determinada crença. E aí eu cito um exemplo também recente, o que aconteceu com o cantor Johnny Hooker, lá no Festival de Garanhuns, Pernambuco, onde ele disse publicamente que Jesus era travesti. Nesse momento, ele ultrapassou os limites da arte e feriu o sentimento religioso daquelas pessoas que não concordam com isso, que têm a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nesse momento, ele agiu com um tremendo mau gosto, com um tremendo desrespeito. E por isso ele vilipendiou aqueles que acreditam. Mas Paulo, eu vi pessoas aplaudirem, eu vi pessoas que concordaram com esse posicionamento. Pois é, essas pessoas que concordaram, elas não praticaram crime, porque concordar não significa perpetrar o crime. Apenas elas deram ocasião a um sentimento que emana de algumas pessoas, o sentimento de se sentir reprimidas. Por fim, entra em colisão com tudo isso que eu falei até agora, 3 crimes, tipificados também no Código Penal. O crime de curandeirismo, o crime de charlatanismo e o exercício ilegal da medicina, da farmacologia ou simplesmente do exercício de cirurgião dentista ou de dentista. E aí eu cito, nós podemos falar de curandeirismo como tem no artigo 284 do Código Penal, que ele diz claramente prescrever, ministrar ou aplicar habitualmente qualquer substância, fazendo inclusive diagnósticos, proferindo gestos ou palavras que sejam mágicas. Isso aconteceu em Abadiândia. Também aconteceu o crime que nós podemos falar que é o de charlatanismo, que está no artigo 283, também do Código Penal. Inculcar, anunciar cura por meio secreto e infalível. Ora, todas as vezes que o dito médium, João de Deus, afirmava que com as suas beberagens, com as suas poções que ele vendia, olha só que crime terrível, ele conseguia curar inclusive câncer, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras coisas. Nós estávamos diante do crime de charlatanismo. E você deve estar pensando, poxa, mas eu vi uma propaganda num poste, numa árvore, que dizia que uma determinada mãe, um determinado pai, que trazia a pessoa amada em poucos dias. Pessoal, isso aí é charlatanismo, infelizmente. E, por fim, o exercício legal da medicina, da odontologia e da farmacologia, que está no artigo 282, também do Código Penal, que é a pessoa, sem ter o devido diploma legal, anunciar que é capaz de produzir medicamentos, curar de determinadas doenças e, por fim, fazer determinados tratamentos dentários. Sim, isso é crime. São todos crimes de menor potencial ofensivo, mas que eles estão ligados literalmente à nossa cultura. Porque a cultura brasileira é um amálgama de várias etnias. E essas etnias, a etnia aborígene, que aqui estava quando da vinda dos europeus, a etnia dos próprios europeus que aqui vieram e se misturaram aos nativos desse solo, e por fim a etnia daqueles africanos que vieram escravizados, pois todas essas etnias conjuntas, elas produziram um conjunto de crenças e um conjunto de afastamento da ciência e do raciocínio. Sim, a gente está voltando para aquele vídeo onde eu falei sobre a Matrix. Existe uma Matrix, existe um véu para as pessoas ignorantes. Elas creem muito facilmente, elas dedicam a sua boa fé muito facilmente a palavras, a gestos, coisas mágicas, e elas são vítimas de charlatães, elas são vítimas de curandeiros, elas são vítimas desse tipo de estelionato ideológico que faz com que as pessoas de boa fé abandonem tratamentos sérios, por exemplo, justamente o tratamento do câncer, e pensem em curar-se simplesmente de uma forma milagrosa, mágica. E a nossa Constituição, as nossas leis,
elas não reconhecem isso. Elas não reconhecem a possibilidade do milagre. Sim, porque a nossa Constituição é laica, como eu falei no artigo 19 da Constituição, inciso 1. Pois bem, de um lado, desse primeiro vídeo, eu falei do sentimento religioso tão importante, esse sentimento que está calcado na liberdade de consciência. De outro, eu falo do abuso dessa liberdade, desse direito à livre manifestação de pensamento, à livre manifestação de culto e credo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, divulgue nas suas redes sociais, deixe o seu gostei e comente que eu terei o maior prazer de esclarecer novas dúvidas. Muito obrigado e boa noite.